Como montar uma carteira para receber dividendos mensais com fundos imobiliários? Como escolher esses fundos? Quais são as características? Quais são os riscos que devo estar atento na hora dessa escolha? Então, se você tem interesse em montar sua carteira para receber dividendos mensais, esta aula é para você. Fica aí! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nessa mesma caminhada de poupador e investidor. Então, na aula de hoje, para facilitar, a resposta a essas perguntas, nós vamos analisar um fundo detalhadamente, mostrando quais são as características e quais são os riscos que a gente deve ficar de olho. Mas antes de tudo, ou antes de mais nada, uma coisa que você, eu e todos os investidores precisam, digamos, tomar como pressuposto básico é a palavra diversificação, tá certo? A diversificação é a principal estratégia para ter dividendos mensais com fundos imobiliários. Por quê, pessoal? Porque diversificar minimiza riscos e protege seu investimento contra a volatilidade de todos os setores, do mercado financeiro. Ao investir em setores diferentes, você sempre suavizará os impactos negativos e garantirá estabilidade de rendimentos, ou dos seus rendimentos. Então, diversificação, não esquece isso, diversificação reduz riscos e estabiliza a renda que você vai receber todos os meses. Então, isso é básico, ok? Mas, sem mais delongas, vamos para a análise prometida. Para analisarmos, eu vou começar com um setor, e é o setor de fundos de lajes corporativas, ou o setor, o fundo de tipo tijolo. Esses fundos imobiliários, como vocês já devem ter ouvido falar, eles investem em edifícios comerciais localizados em regiões nobres das grandes cidades, como Fortaleza, Rio, São Paulo, Recife, Salvador. Tá certo, pessoal? Esses imóveis são alugados para empresas por contratos de longo prazo e que, de alguma maneira, garantem uma certa estabilidade nos rendimentos. E para falar de um fundo de lajes corporativas, do tipo tijolo, eu escolhi aqui o HGRE11, ou CSH Real Estate. Bem, esse fundo, pessoal, ele possui uma carteira com 16 imóveis comerciais nas cidades de São Paulo, ou no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Bem, ele é conhecido por sua gestão ativa e a qualidade dos seus imóveis, tá certo? Que, de alguma maneira, refletem na distribuição regular de dividendos. E quais são as características às quais a gente deve ficar atenta, Então, você vai observar que tem alguns pontos, alguns aspectos que são recomendados ficar sempre atento, analisar minuciosamente antes de você lançar a mão aí, meter a mão no seu bolso e comprar o seu fundo. E esses são os aspectos que eu quero mostrar para você. Primeira coisa, eu vou olhar o valor. Quanto é que ele está sendo negociado aí, na Bolsa de Valor? O HGRE11 está sendo negociado a R$ 113,49. O
preço sobre o valor patrimonial, olha só, está em 0,75%. Portanto, ele está abaixo de 1, tá certo? E, nesse caso, ele está com desconto, né? Vocês observam aí, está com desconto, tá bom? Se está com desconto, esse desconto é em relação ao patrimônio do fundo imobiliário. Claro, isso pode representar um pessimismo por parte do mercado? Bem, a gente precisa analisar o contexto geral do fundo imobiliário, os aspectos completos do fundo imobiliário. Mas a verdade é que ele está com um belo de um desconto. Se ele estivesse acima de 1, ele estaria com ágio. Isso poderia, inclusive, representar um otimismo, certo? Mas também, né, precisaria de uma análise mais detalhada, a conjuntura do fundo imobiliário, né, e do mercado financeiro, para entender por que ele está acima, né, de 1. Mas, outro ponto, se ele estiver igual a 1, o preço seria considerado justo, porque ele estaria igual ao valor patrimonial, né, e com as expectativas do mercado, tá certo? Ok? Então, isso aí é fundamental. Outra coisa, olha só, o fundo imobiliário, ele é poliativo ou monoativo? Se ele é poliativo, e é o caso do HGRE11, ele tem 16 ativos, ou seja, 16, digamos, condomínios, 16 prédios, né? Vários, portanto, ativos, considerando, digamos, esse fundo especificamente. Então, isso já é algo positivo. Se ele tivesse só um, e há fundos imobiliários que só tem um ativo, aí, né, a interrogação deveria estar bastante, digamos, ligada na nossa cabeça, tá certo? Mas ele tem 16, ótimo. Outro aspecto, dividend yield. Olhar o dividend yield. Quanto mais alto, melhor, tá certo, pessoal? Mas um aspecto, uma referência que você pode analisar é a taxa Selic. Se ele está acima, abaixo, próximo, distante, não é? Isso precisa ficar atento. Então, o dividend yield também é outro fator. No caso aqui está a 9,25, um pouquinho abaixo da taxa Selic, que está a 10,50. A renda mensal dele, o pagamento mensal, tem sido girado em torno de 0,81 centavos. A liquidez por cota é de mais de 1 milhão diariamente, como vocês podem observar aí, 1.503.172 cotas, ou mais de 1 bilhão no caso aqui, tá certo? A vacância é outra característica que a gente tem que olhar. A vacância. Então, se você, digamos, descobre que o fundo imobiliário tem 16 ativos e ele está com 30, 40, 50% desses ativos desalugados, vacância é isso, né? Desalugado, desocupados, isso aí deveria acender o alerta. No caso do HGRE11, ele está apenas com 18,1%, né, de vacância. Essa é a vacância física de aluguéis, né, de espaços ocupados ou não ocupados, tá certo? Então, nesse caso aqui, tá baixa a vacância. Outra vacância que a gente tem que olhar é se os condôminos, os inquilinos que estão lá, né, nesses edifícios, eles estão pagando direitinho, tá certo, pessoal? E aí a gente precisa estudar mesmo fundo, vai lá e ver, né, se está acontecendo essa vacância financeira. Bem, outro ponto, o valor patrimonial por cota é em torno de 152,29. Portanto, olha, ele está 113,49. Isso, né, representa
que aí tem espaço para crescimento. O valor patrimonial total ou líquido do HGRE 11 é de 1 bilhão e 800 milhões de reais, como vocês podem observar. Quais são os riscos, né, que a gente precisa ficar atento na hora de escolher, por exemplo, um fundo como esse? Olhar, portanto, a vacância, né, a vacância financeira e a vacância de salas, né, edifícios desocupados, tá certo? Outra coisa, o vencimento dos contratos, pessoal. O vencimento dos contratos, tá certo? Isso é muito importante, né? Normalmente os contratos são para longo prazo, mas aí você precisa ficar atento. Quantos estão para vencer, quantos estão para serem renovados, tudo isso aí a gente precisa ficar atento. Olhar também a variedade do portfólio, tá certo, pessoal? Isso é muito importante. Então, se o portfólio é grande, né? Se o portfólio está concentrado em determinadas regiões da cidade, né? Ou só um ou outro estado, né? Isso precisa ficar atento, tem que olhar, tá certo? Então, onde é que estão, né? Em que lugares dessa cidade estão atentos? Qual é a qualidade desse portfólio, desses ativos, etc. Bem, também outra coisa, olhar a ação de despejo, as ações de despejo em andamento. Se tem, não é? Quantas são, né? Em que pé está juridicamente, isso é muito importante. E claro, pessoal, ficar atento se o portfólio não está concentrado em poucos imóveis. No nosso caso, no caso desse estudo aqui, né, são 16 imóveis. Então, é um número razoavelmente interessante, né? Muito bom, né? Portanto, esse perigo a gente não, digamos, corre, tá certo? Então, essas são características, esses são os riscos que você deve ficar atento quando for escolher os fundos imobiliários que vai compor a sua carteira de dividendos mensais. E era esse o objetivo da aula, tá certo, pessoal? Então, eu gostaria de reforçar que esta aula aqui não é uma recomendação de investimentos. Não é. O objetivo desse canal é, na realidade, ajudar na sua educação financeira para, né, que você tenha consciência na hora de fazer os seus investimentos. Bem, se você ainda não está inscrito no meu canal, pelo amor de Deus, se inscreva neste canal, eu vos suplico, se inscreva, compartilhe com as pessoas que você conhece, curta, tá certo? Este canal aí, tá bem? O nosso canal. Nos siga no Instagram, né, que tem o mesmo nome aí, Controle Seu Money, né? E esta aula aqui tem uma matéria correlata. É isso, lá no nosso site tem uma matéria falando justamente desse assunto. Receber dividendos mensais com fundos imobiliários. Agradeço a sua paciência, espero que eu tenha te ajudado, tenha esclarecido algumas dúvidas suas. Muito obrigado e até a próxima.